No módulo anterior explorámos conceitos desde o que é o dinheiro até às bases da confiança financeira. E agora que já dominamos esses conceitos, chegou a altura de fazer a pergunta, de facto, o que é que então são as criptomoedas? De certeza que todos vocês já ouviram falar de criptomoedas, seja algum amigo que vos tenha contado, seja alguma notícia que tenham visto, mas não se preocupem porque hoje vamos estar aqui a desvendar todos os mistérios, verdades e mentiras que vos contaram e explicar de forma simples então o que é que são as criptomoedas, como é que elas surgiram e o que é que de facto está lá dentro debaixo do capô. Vamos começar com o básico. O que é então de facto uma criptomoeda? Que bichinho é que é este? Em termos simples, uma criptomoeda é dinheiro digital, só que não é qualquer dinheiro digital, ou seja, não está guardado por nenhum governo nem por nenhum banco. Em vez disso, existe sim numa rede pública de computadores espalhados pelo mundo. Podem imaginá-la como um livro-razão que está espalhado por todo o mundo, onde todas as transações que acontecem ficam lá registadas para qualquer pessoa poder consultar, mas apenas quem tem a sua chave é que pode movimentar o seu próprio dinheiro. Ao contrário do dinheiro tradicional, ou seja, a moeda fiduciária, como o euro ou o dólar, que são controlados por bancos e por governos, as criptomoedas não dependem de nenhuma entidade central. Não existe nenhum banco de Portugal das criptomoedas que anda ali a supervisionar e a decidir quem pode ou não pode fazer seja o que for. Em vez disso, as criptomoedas são então descentralizadas e já vamos explicar melhor o que é que isto de facto é. Estas moedas utilizam criptografia, daí o prefixo cripto, para conseguir então garantir que elas são seguras. Isso garante, por exemplo, que ninguém consegue falsificar uma transação ou até gastar o mesmo dinheiro duas vezes. Mas então, como é que tudo isto começou? O pontapé de saída foi em 2009 com a criptomoeda mais conhecida de todas, o Bitcoin. Foi a primeira vez que conseguimos ter uma forma de dinheiro digital descentralizada a funcionar numa rede de computadores sem ter nenhum intermediário. E desde então surgiram milhares de outras criptomoedas como Ethereum, Litecoin, etc., cada um com o seu propósito e características diferentes. Resumindo então esta parte, uma criptomoeda é dinheiro digital descentralizado que utiliza criptografia e permite então qualquer pessoa enviar ou receber dinheiro para outra pessoa qualquer, em qualquer parte do mundo, sem precisar de intermediários. Vamos então à tecnologia que torna tudo isto possível, a blockchain. E de certeza que também já ouviram falar deste termo. Blockchain, ou cadeia de blocos, se formos à tradução direta, é o que está de facto por trás das criptomoedas e muitas outras coisas. Mas o que é que de facto ela é? A blockchain é essencialmente um livro de registro digital que está espalhado por inúmeros computadores. Ou seja, em vez de estar guardado num só local, está distribuído pelos vários computadores que estão na rede, que são os chamados nós, por todo o mundo. Sempre que ocorre uma transação na rede, essa transação fica registada nesse livro-razão através de um bloco de dados e esse bloco pode levar com várias transações, mas quando fica cheio é então fechado e fica ligado ao bloco anterior, formando então a tal cadeia de blocos. Uma característica fundamental da blockchain é a imutabilidade. Uma vez que um bloco de dados entra na rede e é confirmado, não pode ser mais alterado ou apagado sem ter o consenso de toda a rede. É como gravar algo em pedra digital. E isto torna as fraudes extremamente difíceis porque para alguém conseguir alterar uma transação, teria de alterar aquele bloco de dados e todos os milhares de blocos daí para a frente, em todos os computadores ao mesmo tempo, o que é praticamente impossível. Outra qualidade importante é a transparência. Nas blockchains públicas, como é o caso então da Bitcoin, qualquer pessoa como eu e tu pode ir lá e confirmar todas as transações. Tudo é registado de forma cronológica e pública. Claro que não aparece lá os nomes de ninguém, é tudo através de códigos, as tais chaves criptográficas. No entanto, o facto de ele ser aberto permite então criar mais confiança por sabermos que a qualquer momento qualquer pessoa pode ir lá e auditar e verificar se de facto está tudo conforme. Em resumo, a blockchain é a tecnologia que serve de espinha dorsal às criptomoedas, é o que permite registar lá todas as transações e validá-las de uma forma confiável e transparente. Sem a blockchain, as criptomoedas como as conhecemos hoje em dia não poderiam existir, porque não havia uma forma confiável de conseguir garantir de que o mesmo dinheiro não era copiado duas vezes. Descentralização é a palavra de ordem no mundo das criptomoedas, mas o que é que isso de facto significa? Significa que não há nenhuma entidade central, seja um banco, um governo ou uma empresa, a controlar a rede. Em vez disso, o controle é partilhado então por todos os participantes. Lembram-se de termos dito que a blockchain está em vários computadores ao redor de todo o mundo? Pois cada um desses computadores, os chamados nós da rede,
guardam sempre uma cópia da blockchain e participam no processo de validar todas as transações. Ou seja, não existe um servidor central onde a verdade está colocada. Basicamente, a verdade está distribuída por todos nós. Este modelo traz várias vantagens. Em primeiro lugar, temos a robustez, porque se um destes computadores for desligado ou for comprometido, não impede que a rede continue a funcionar porque temos todos os outros. Segundo, resistência à censura, ou seja, como não existe um dono disto aqui, é muito mais difícil para qualquer entidade conseguir bloquear algum tipo de transação ou impedir que seja feito o que cada um de nós quer. Terceiro, confiança distribuída, ou seja, não temos de confiar num banco central, podemos apenas confiar nas regras do sistema e no processo de validação, no consenso de todos os participantes que estão na rede ao redor do mundo. E isto reduz então a necessidade de confiar em terceiros porque o sistema foi criado para se autorregular a si próprio. Claro que a descentralização também traz alguns desafios, porque é normal que é mais complicado, é mais lento conseguir coordenar várias pessoas ao redor do mundo do que num sistema centralizado. Mas a grande ideia aqui é conseguir empoderar os participantes que estão na rede e não ser necessário o controle absoluto de uma única entidade. Resumindo, quando dizemos que as criptomoedas são descentralizadas, é basicamente querermos dizer que elas funcionam sem precisar de nenhum patrão. É basicamente como uma empresa gigante onde todos os participantes ajudam a manter as contas em dia. E é então essa estrutura descentralizada que permite às criptomoedas continuarem a operar sem precisar de intermediários. Agora há aqui uma questão muito importante. Se não existe uma entidade central a verificar o que é que de facto é válido ou não, como é que todos estes computadores concordam no que devem fazer? Como é que sabemos que ninguém está a fazer batota? E a resposta está então nos mecanismos de consenso. Um mecanismo de consenso é basicamente um protocolo que permite a todos os participantes na rede conseguirem definir o que é que de facto é uma transação válida e o que é uma transação que pode entrar na rede. Pensem nisso como uma votação. As transações são propostas e tem de haver constantemente uma votação para definir se podem aceitar ou não. Só que aqui, claro, a votação não é humana e é feita por computadores que estão a seguir regras matemáticas. O mecanismo mais conhecido de todos é o do Bitcoin, o chamado Proof of Work, ou em português, prova de trabalho, que é quando temos aqueles computadores, os mineradores, a resolver problemas matemáticos muito complexos para conseguirem então validar um bloco. Existe também o Proof of Stake, ou prova de participação, que é utilizado noutras moedas, entre outros métodos, mas mais à frente, noutro vídeo, vamos abordar isso em mais detalhe. Mas independentemente de qual é o método que está a ser usado, a rede tem sempre um mecanismo que permite aos vários computadores conseguir concordar então no que devem fazer, sem ter de necessitar, por exemplo, de um juiz. Em termos gerais, podemos imaginar o consenso como um sistema de votos ponderado pela confiança. Se a maioria honesta da rede seguir as regras, as transações válidas vão ser aprovadas e as inválidas rejeitadas. Assim, mesmo que alguém tente inserir informação inválida, os outros computadores não vão aceitar e isso não vai ficar lá registado. É como uma verdade coletiva garantida por algoritmos, o que mantém a integridade do sistema. E este mecanismo de consenso dá às criptomoedas aquilo que nós chamamos de confiança sem intermediários, ou trustlessness em inglês. Uma confiança que não depende de acreditar em alguém, mas sim nas regras do sistema. E isto leva-nos ao próximo ponto, porque é que as criptomoedas permitem transações sem intermediários. Chegamos a um dos pontos mais revolucionários das criptomoedas, poder transferir dinheiro de uma pessoa para a outra sem precisar de intermediários como bancos ou sistemas de pagamentos. Mas como é que isso é possível? Relembrando o que já vimos, numa criptomoeda como o Bitcoin, a rede é descentralizada e todas as transações são validadas através de mecanismos de consenso que depois acabam por ficar registadas na blockchain. E isto significa que não precisamos de que um banco esteja lá para fazer de guarda do cofre, porque a própria rede trata dessa função. Em outras palavras, a confiança que normalmente depositaríamos num intermediário, aqui é colocada no sistema. Numa transação tradicional, se eu quisesse enviar dinheiro daqui para alguém no estrangeiro, muito provavelmente íamos ter vários intermediários. O meu banco, se calhar alguma rede de pagamentos internacionais, o banco da outra pessoa, etc. E todas estas partes cobram a sua taxa e atrasam também o processo, podem querer ver aquilo com mais detalhe e fazer perguntas. Com criptomoedas eu simplesmente envio de mim para ti e ponto final. Normalmente em poucos minutos tens o dinheiro e em algumas moedas até em segundos. Sem pedir autorização a ninguém, sem formulários e sem horário de atendimento. Outra forma de ver isto, as criptomoedas eliminam o intermediário através da tecnologia. A blockchain atua como livre-razão digital e os mecanismos de consenso atuam então como verificadores de confiança. Assim eliminamos a necessidade de ter uma terceira parte e eliminamos também um ponto único de falha ou de manipulação. Se um banco central tradicional falhar,
todo o sistema fica comprometido, mas no caso de criptomoedas não existe nenhum interruptor mágico que as pessoas possam ir lá desligar. Isto não significa que as criptomoedas não tenham riscos. Eles existem e alguns até serão tema nos próximos vídeos, como a segurança pessoal, volatilidade, etc. No entanto, a grande inovação aqui é mesmo conseguir transacionar sem precisar de um intermediário e de forma totalmente transparente. Para muitos, este é o primeiro passo para democratizar as finanças, para dar mais controle à pessoa comum e até para permitir que quem não tem acesso a bancos poder transacionar. Uma visão ambiciosa, de facto, mas que cada vez mais começa a tornar-se realidade. Ao longo deste vídeo vimos o conceito de criptomoedas peça a peça. Vimos que é dinheiro descentralizado, que funciona utilizando a blockchain e que é basicamente um livro digital aberto para toda a gente. Entendemos que graças à descentralização e aos mecanismos de consenso, permite efetuar transações para qualquer parte do mundo sem precisar de intermediários de forma totalmente transparente, confiável e segura. E se tivesse de ficar apenas um conceito na vossa cabeça depois de todo este vídeo, espero que seja compreenderem que uma criptomoeda não é um bicho de 7 cabeças, é uma evolução de conceitos de computação e de economia, todos colocados juntos de uma forma muito engenhosa. Claro que ainda há muito mais para aprender sobre este tema, mas é para isso mesmo que vamos ter aqui mais vídeos e por isso se tu gostaste, segue aí o canal, deixa aí teu like e se ficaste com alguma dúvida, entra na minha comunidade no Discord, tens o link aí na bio, é 100% gratuito e vamos estar lá a fazer uma live 100% dedicada a este tema.